dar, numa linguagem popular, dar o gás para nós continuarmos vivendo e militando nesta igreja. Mas, querido irmão, aqui e agora, nem tudo são flores. Aqui e agora, nós ainda não estamos no status desta igreja plenamente vitoriosa e triunfante. Aqui e agora, comemoramos 113 anos de vida, nós estamos ainda no status da igreja militante. Aqui e agora, nós estamos ainda, meus queridos irmãos, num momento em que temos que enfrentar as dificuldades. Aqui e agora, nós estamos vivendo num mundo chamado tenebroso, conforme a Bíblia. Aqui e agora, nós precisamos nos preparar para o dia mau, como diz o apóstolo Paulo. Aqui e agora, nós estamos vivendo neste misto, nesta mescla entre a nossa esperança, que ninguém toma de nós, essa que dá razão para a nossa vida, mas também experimentamos, porque não podemos fugir disso, experimentamos as dores, experimentamos algumas desilusões, experimentamos aquilo que nós dormimos de um jeito e acordamos de outro. Nós experimentamos as tribulações desta vida. Por isso que no versículo 13, voltando ao versículo 13, neste contexto, nesse cenário, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Um deles provocou esta pergunta, e neste mesmo momento João diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse, preste atenção nessas palavras, amados irmãos, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Você, por gentileza, traz permissão ao pastor, vamos todos repetir a uma só voz, no versículo 14, vamos todos juntos? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sim, sim, amados irmãos, nós, dependendo no nosso segmento de interpretação, nós entendemos que um dia virá uma grande tribulação, maior, jamais vista. Isso também, claro, pode acontecer ou vai acontecer, mas ao mesmo tempo, nesta manhã, eu queria pensar num outro entendimento, uma outra contribuição, dizendo o que muitos comentadores reformados falam, dizem com propriedade, quando eles dizem assim: olha, se nós entendermos esta tribulação, esta grande tribulação, como aquela que estamos inseridos, aquela que estamos vivendo, na época que for, na época da nossa vida, na época da nossa existência, porque provavelmente não há um que possa dizer: nunca passei por uma tribulação qualquer nessa vida. Seja ela externa, seja ela exterior, ou seja aquelas tribulações interiores, aquela que toma a gente, aquela que toma cada um de nós, às vezes não temos a resposta imediata, precisamos de auxílio. O primeiro auxílio é o auxílio celestial, o segundo auxílio é aqueles que estão nos rodeando, e por aí nós vamos. Grande tribulação, quem não passa? Provavelmente a Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja do Jardim das Oliveiras, como igreja, nós não estejamos passando por uma grande tribulação, louvado seja Deus por isso, mas não nos garante que uma grande tribulação ou uma tribulação maior possa vir daqui a pouquinho. Não sabemos. Nós ligamos a nossa televisão, nós abrimos os nossos jornais, nós abrimos a revista semanal, nós entramos na internet e nós estamos vendo uma movimentação estranha neste mundo. Você pode parar aqui e falar assim: mas olha, em todas as épocas as pessoas viram movimentações estranhas. Isso é verdade. Nós abrimos os livros de história, nós conhecemos
grandes tribulações. Mas nós precisamos nos preocupar, olhando um pouco para trás, precisamos nos preocupar com as tribulações do aqui e agora, as tribulações de hoje, e elas estão se movimentando por aí. Talvez em breve não tenhamos, não sei, tanta liberdade de ação de culto como estamos tendo nesta manhã. Louvado seja Deus. Talvez. Eu creio que esta preocupação é pertinente porque nós, igreja, precisamos sempre esperar que o inimigo não dorme. O inimigo, dia após dia, usa os atores atuais que estão investindo contra a igreja. Mas nós vamos ficar de braços dados, braços cruzados, nós vamos ficar com uma cabeça baixa? Não! Nós somos a igreja vitoriosa, nós somos a igreja triunfante, mas como se prepara, ou melhor dizendo, como se renova a igreja militante, a igreja de hoje? Eu trago então 3 rápidas contribuições para fechar esse sermão, esta mensagem desta manhã, que é ofertado com muito carinho, com muito amor a todos nós. Em primeiro lugar, então, quero dizer, Igreja de Jesus Cristo, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, Igreja Presbiteriana Unida Jardim das Oliveiras, igrejas presbiterianas de todo o canto, igrejas cristãs, igrejas protestantes, igrejas evangélicas, igrejas sem denominação, não importa, mas Igreja de Jesus Cristo, nós temos muito que nos preocupar e nos preparar. Essa preparação não quer dizer, em hipótese alguma, que hoje, neste momento, não estejamos preparados. Não trato disso nesta manhã. Mas trato daquela inteligência, se eu puder dizer assim, eu trato daquela sabedoria em que o homem não pode se conformar com o seu status. O homem não pode, em qualquer área, ele não pode se conformar. Por exemplo, você que é profissional hoje em dia, você sabe que, não sei se você sabe, mas antigamente nós nos formávamos em qualquer área, podia ser em teologia, podia ser em engenharia, em medicina, nós recebíamos o nosso canudo, o nosso diploma, colocávamos uma moldura bonita, pendurávamos lá na sala de casa, ou do consultório, do escritório, seja o que for, e ali nós vivíamos com aquele aprendizado ano após ano. E se você tivesse sido formado numa escola de renome, então a sua carreira já estava assegurada, garantida pelos anos. Pensar assim hoje, para ver o que acontece. Hoje tudo muda, hoje tudo se acelera. Se não houver hoje uma renovação constante, se hoje o conhecimento não for ali, adquirido a cada momento, se você não se abrir para este mundo, e hoje o conhecimento está aqui em São Paulo, esse conhecimento está na Índia, esse conhecimento está na Europa, está em qualquer canto do terceiro mundo, se nós, por meio da tecnologia de hoje, se nós não absorvermos esse conhecimento, então nós vamos ficando para trás. Eu quero fazer essa analogia dizendo a Igreja de Jesus Cristo, ou seja, nós hoje, nesta manhã, nós também precisamos nos preparar, precisamos investir a todos nós de uma robustez para que possamos enfrentar o dia a dia. Trago para vocês, então, rapidamente, 3 contribuições. Nós poderíamos apresentar mais, mas aí teria que ser uma palestra de 1 hora, 1 hora e pouco. Mas eu resumi 3 que considero importantes para o dia de hoje. Considero importante para a Igreja do Jardim das Oliveiras. Considero importante também para a Igreja Unida e para toda e qualquer igreja de Jesus Cristo. A primeira é um patamar de oração mais elevado. Um patamar de oração mais elevado. Mas como? Por que esse pastor assume o culto dessa manhã para falar de uma oração mais elevada? Sim, meus queridos irmãos, porque aquele que se conformar com o seu patamar de oração, aquele que se conformar
com o seu ritmo de oração, vai